Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é quinta-feira, 18 de julho de 2019. E vamos aos destaques do programa. Polícia Federal e Anatel fecham rádio pirata em Campos. Saques do FGTS e PIS/PASEP devem liberar 63 bilhões de reais, prevê Paulo Guedes. Saúde garante que a população não sofrerá falta de medicamentos. Pente Fino do Estado vai suspender 21.258 salários que não foram recadastrados. Punição para motorista de ônibus que também for cobrador ao mesmo tempo. Saca de 50 quilos do açúcar cristal cotada a R$ 60,12, com menos 0,25% ao dia. E a arroba do boi gordo, cotada no estado do Rio, a R$ 143 à vista, com queda de R$ 1. Dólar comercial, cotado a R$ 3,76, com mais 0,24% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007. Mix Notícias. Temperatura no momento agora 17 graus e máxima do dia prevista para 23. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E no trânsito, fluindo bem aí na Beira Valão, proximidade do Mercado Municipal, rotatória próximo ao Shopping Estrada, também na saída da Campos Farol e Bairro da Penha e Ponte da Lapa. Todas essas principais vias de acesso com movimentação bem tranquila. Na BR-101, no sentido de Niterói, sempre com pontos de lentidão na chegada a Niterói, do quilômetro 316 ao quilômetro 322. Já no sentido Espírito Santo, a BR-101, o trânsito vai bem. Mix. Juntos no melhor Mix. Agentes da Polícia Federal e fiscais da Anatel cumpriram, na manhã de ontem, mandados de busca e apreensão em rádios piratas de Campos. Na ação, uma rádio que funcionava no Parque Aurora foi fechada e o apresentador, que estava ao vivo, foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, para onde também foram levadas outras pessoas que estavam no estúdio. A programação foi interrompida após a chegada da polícia à sede da rádio. A liberação dos saques do FGTS e do PIS/PASEP deve colocar na economia do país um total de 63 bilhões de reais. A previsão foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante a 54ª cúpula de chefes de Estado do Mercosul. Guedes afirmou que, com a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara, o governo irá anunciar medidas de estímulo à economia. O objetivo é liberar 42 bilhões de reais para os saques do FGTS e 21 bilhões de reais com o PIS/PASEP. A liberação do FGTS valerá para os trabalhadores com contas ativas ou inativas. Mix Notícias. A notícia de que o Ministério da Saúde rompeu parcerias de desenvolvimento produtivo com 7 laboratórios públicos nacionais que produzem medicamentos para o SUS, que o distribui aí gratuitamente à população, está gerando muita preocupação. Mas a pasta tenta tranquilizar, garantindo que a medida não gera risco de desabastecimento. O Ministério assegura em nota divulgada ontem que a fase atual permite que os laboratórios apresentem medidas para reestruturar o cronograma de ações e atividades. E o governo do estado do Rio de Janeiro vai suspender o pagamento de 21.258 funcionários no mês de julho, em decorrência do pente fino feito durante o recenseamento na folha de pagamentos. Os atingidos são servidores ativos, aposentados e pensionistas que deixaram de fazer atualização cadastral em novembro e dezembro de 2018 e nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio deste ano. Mas quem não participou do censo ainda tem chance de receber o salário de julho. Basta ir ao banco pagador o mais rápido possível, levando toda a documentação exigida. Condutor de ônibus ou micro-ônibus do transporte coletivo urbano que exercer ao mesmo tempo a função de cobrador estará sujeito a ser punido com multa e apreensão do veículo. O rigor aumentará caso o profissional esteja sob efeito de álcool ou de outra substância psicoativa. Haverá detenção de 6 meses a 1 ano, multa e suspensão do direito de dirigir por 1 ano. O projeto, aprovado pela maioria dos deputados federais, pode virar lei a qualquer momento. Ele prevê também que o dono da empresa que permitir que a prática aconteça seja punido com o dobro da pena. Uma organização criminosa responsável por fraudar valores do ICMS está sendo desbaratada em operação do MPRJ. Eles são acusados de terem criado 11 empresas no setor alimentício que integravam um único grupo empresarial.
O MPRJ contabiliza cerca de 305 milhões de reais em fraudes para reduzir valores devidos, como a realização de operações fictícias entre empresas irmãs para gerar créditos de ICMS. Mix Notícias. Reestruturar o financiamento do ensino superior público é o objetivo principal do Futurice, lançado ontem pelo MEC. O programa amplia a participação de verbas privadas no orçamento universitário. Antes das adesões, será feita pela internet nos próximos 30 dias uma consulta pública sobre a proposta. O MEC resume que alunos não terão de pagar mensalidade nas universidades públicas, independentemente da faixa de renda. Garanto para ativos e inativos que no fim do ano vamos pagar integralmente o 13º junto com o salário de dezembro, que ainda espera antecipar. A declaração foi dada ontem pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em entrevista a uma rádio. Para reforçar, ele acentuou que os servidores vão ter uma ceia que todos merecem. O melhor mix. Juntos no melhor mix. O prazo para o licenciamento anual dos veículos com finais de placas 0, 1, 2, 3 e 4 termina no próximo dia 31 e o Detran RJ alerta os proprietários. O agendamento pode ser feito pelo site do órgão www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones 3460-4040 e 3640-4041 para usuários da capital e 0800 020 4040 e 0800 020 4041 no caso do interior. O prazo foi alongado e o Detran justifica que o objetivo foi dar mais conforto aos usuários, tentando evitar as tradicionais filas para o cumprimento da obrigação. Além dos 500 futuros policiais militares que estão fazendo cursos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais um grupo com a mesma quantidade estará sendo convocado nesta quinta-feira, ou seja, hoje, pelo governo estadual. Nesse primeiro mês, os alunos participam de atividades de adaptação. A Secretaria de Polícia Militar explica que a nova turma faz parte de um total de 3.000 concursados de 2014, que estão sendo chamados gradativamente ao longo deste ano. Mix Notícias. 2 dias depois de o governo federal ter anunciado a instalação de 1.000 radares em rodovias não monitoradas pela iniciativa privada no estado do Rio de Janeiro, o DR informou ontem que começará a desligar os equipamentos instalados em áreas de risco de estradas estaduais. Segundo o DR-RJ, serão retirados 16 equipamentos na antiga rodovia Amaral Peixoto, a RJ-104 e a RJ-106, entre São Gonçalo e o município da região dos Lagos, em cumprimento à Lei Estadual 7.580/2017. Veículos adquiridos por entidades assistenciais de instituições religiosas estarão isentos de IPI, pelo menos é o que diz o projeto que tramita já em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados. Segundo a Agência de Notícias do Legislativo, a proposta depende ainda de ser analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. No desdobramento do texto está definido que o benefício poderá ser usado uma vez a cada 5 anos. Se houver a venda até 3 anos após a compra, o IPI deverá ser recolhido. Juntos o melhor mix. Para uma praia ser considerada acessível, precisa ter adaptações na estrutura, como acesso a pé livre de obstáculos da rua até a entrada acessível da praia e rampas com corrimãos onde houver desnível. A observação está em contagem regressiva para virar lei nacional. O texto altera a lei brasileira de inclusão e depende apenas de análise de 4 comissões na Câmara. É proposto ainda que a praia também precisa contar com transporte público adaptado nas principais linhas e esteira com acesso firme e estável sobre a areia até o mar, rio ou lago. E agora vamos às cotações. A saca de 50 quilos do açúcar cristal está cotada a R$ 60,12, menos 0,25% ao dia. Fonte CPE Exalc. A arroba do boi gordo está cotada no estado do Rio a R$ 143,00 à vista, com queda de R$ 1,00. Fonte Scott Consultoria. E o dólar comercial cotado a R$ 3,76, com mais 0,24% ao dia. Fonte Valor Econômico. Mix Notícias. O Palácio do Planalto gastará 10,1 milhões para alugar carros para Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão nas regiões Sul e Sudeste. O contrato
valerá por 1 ano e prevê a contratação de pelo menos 38 veículos, incluindo blindados. O pregão será aberto em 2 semanas. Há 2 meses, o Planalto gastou 7,1 milhões para comprar carros blindados para as famílias Bolsonaro e Mourão. O ex-secretário de Defesa Civil do município de Queimados, na Baixada Fluminense, vereador eleito pelo PTdoB, Davi Brasil Caetano, foi preso na manhã de hoje, durante uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil. Davi é considerado líder da milícia conhecida como Caçadores de Ganso. As investigações apontam que ele era responsável pela exploração da atividade de distribuição clandestina de sinal de TV a cabo, desempenhada pelo grupo, adquirindo os materiais necessários à expansão das centrais clandestinas para ampliar a sua área de atuação. Menino acha fóssil de réptil gigante de 8 milhões de anos no Acre. Achei que era um dinossauro. A criança pescava com o pai quando percebeu que tinha algo enterrado às margens do rio Acre, em Brasileia. Paleontólogo diz que fragmento encontrado é mandíbula de um purossauro. E a Organização Mundial de Saúde declarou ontem que o surto de ebola na República Democrática do Congo se tornou uma emergência internacional de saúde pública. O diretor-geral da OMS afirmou que, embora não haja registros de transmissão de ebola em países vizinhos, 2 casos de pessoas que estiveram na fronteira da República Democrática do Congo com a Ruanda e Uganda foram diagnosticadas com o vírus e, por isso, levaram a organização a tomar a decisão. Mix Notícias. A 2ª Vara Federal de Campos está selecionando instituições beneficentes da região para receberem prestadores de serviços ou financiamento para projetos sociais, conforme previsto no Código Penal e na Lei 9.099/95. O objetivo é reverter em favor da sociedade as penas cumpridas pelos condenados em processos criminais, contribuindo para a execução de projetos sociais e para a ressocialização dos apenados. Usuários da rede social Instagram no Brasil perceberam ontem uma importante mudança. Entre os recursos da plataforma, o número de curtidas, também conhecidas como likes, que uma publicação recebe, não fica mais visível para todos os usuários. O tema foi um dos mais discutidos do dia em outra rede social e esteve entre os mais buscados no Google. A mudança no Brasil está entre os testes anunciados em abril deste ano, durante um evento de desenvolvedores do Facebook, empresa controladora do Instagram. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo vai trabalhar por uma reforma tributária, mexendo apenas em impostos federais, com perspectiva de redução da carga tributária ao longo dos anos. Uma das mudanças seria a redução da alíquota máxima do imposto de renda para 25%. Atualmente, pessoas físicas pagam até 27,5% e pessoas jurídicas com empresas pagam até 34% de imposto de renda. Outra ideia do governo é unificar impostos e contribuições federais como PIS, CONFINS, IPI e IOF em um único imposto. O recesso informal da Câmara dos Deputados começa hoje e, com isso, o calendário de votações no plenário e nas comissões será retomado somente em agosto. Esse período é chamado, no jargão legislativo, de recesso branco e, por acordo entre os parlamentares, não haverá sessões deliberativas nas quais há discussão e votação de projetos. O recesso deste ano não é oficial porque o Congresso ainda não analisou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme prevê a Constituição. Mix Notícias. Com o objetivo de conhecer melhor as inovações e as tecnologias agrícolas brasileiras, vice-ministros de Agricultura do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estiveram ontem em Brasília. Eles conversaram com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e com o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária, João Martins. O Ministério Público devolveu o inquérito da Polícia Civil sobre a tragédia no Ninho do Urubu, pedindo novos esclarecimentos à 42ª Delegacia de Polícia, onde correram as investigações. Em nota divulgada ontem, o MP explicou quais foram os pontos que necessitam ser melhor elucidados, no prazo de 45 dias, para só depois o inquérito ser remetido à Justiça. Juntos. O melhor mix. O concurso 2170 da Mega Sena não teve acertadores nos 6 números sorteados ontem. Os números foram 10, 21, 24, 36, 38 e 51.
O prêmio ficou acumulado para o sorteio do concurso 2171, que ocorre no próximo sábado, dia 20. A estimativa é que o prêmio possa chegar a 22 milhões de reais. E estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. Na noite de ontem, o Grêmio venceu o Bahia por 1-0 na Fonte Nova e vai enfrentar o Atlético Paranaense, que eliminou o Flamengo após disputa de pênaltis no Maracanã lotado. Já o Cruzeiro se classificou mesmo perdendo de 2-0 para o Atlético Mineiro e vai enfrentar o Inter, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis no Beira-Rio. 100.7 Mix. Vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está apurando aqui informações do Distrito de Travessão, onde a infestação do mosquito Aedes aegypti foi uma das maiores da cidade, e também os casos de chikungunya. E o que a gente nota aqui com informações dos moradores é que os agentes do CCZ esqueceram de Travessão. Não tem carro fumacê passando, principalmente no bairro Arraial, onde tinha o maior nível de infestação. Também na unidade básica de saúde aqui de Travessão está faltando remédio, principalmente de pressão. E as pessoas que vêm aqui para atendimento de chikungunya têm que ser encaminhadas para o CRDI. Então fica aí o registro, a falta dos agentes do CCZ na limpeza aqui de Travessão, combatendo o foco. É como nós falamos aí no Mix Saúde, não está havendo o controle do vetor. Temos que acabar com o mosquito Aedes aegypti. Mande sua mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 997971007. Mix. E vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Nova Canaã, mais um bairro abandonado pelo poder público. A gente vê aqui que eles não têm água ainda encanada, é água de poço. Também reclamam da limpeza pública, tivemos aqui com alguns moradores. O CCZ também não passa por aqui há muito tempo, fazendo a manutenção aí dos focos de dengue. São alguns lixos espalhados também. E uma reclamação quanto aos ônibus, né? Os ônibus você tem que vir até a BR para pegar um ônibus. Apenas um ônibus atende aqui dentro do bairro Nova Canaã. Então é o registro aí da equipe Mix de reportagem que volta a qualquer momento. Juntos. O melhor mix. E vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Estamos aqui na BR-101, na primeira passarela, onde ainda o sinal continua em atenção amarelo, piscando desde sexta-feira. É esse jogo de empurra entre a autopista e o MTT para ver quem conserta, sendo um cruzamento muito perigoso, podendo causar aí acidentes graves. Então, cadê o sinal aqui, já consertado, na BR-101, na primeira passarela? Você ouviu Mix Notícias. Mix.